Hoje quem será fiscalizado será Ciro Gomes, especificamente o vídeo com título "Mais um assalto ao bolso dos trabalhadores". Mas antes gostaria de lembrar que tudo que foi dito no vídeo será analisado com dados de fontes confiáveis. Compromisso é apenas com a verdade. Infelizmente esse vídeo é para denunciar mais um assalto ao bolso do nosso sofrido povo brasileiro. Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Uma afirmação que rola por aí: Lula enche o bolso dos banqueiros. Analisando, isso é mais opinião do que fato. Não há dados ou provas documentais para confirmar. Como é algo subjetivo, não dá para checar a veracidade. Eu explico. Em janeiro desse ano de 2025, o nível de famílias endividadas no Brasil foi de nada menos do que 76,1%. Sobre 76,1% das famílias endividadas em janeiro de 2025, não achei dados públicos até março de 2025 que confirmem isso. O último relatório da CNC, de dezembro de 2024, aponta 76,9%. Bem parecido, mas sem fonte oficial para janeiro de 2025, não dá para confirmar. Isso mesmo, quase 8 de cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Pegando o dado anterior, falaram que 76,1% seria quase 8 em cada 10 famílias. Na real, é mais para 7,6%. A aproximação está um pouco exagerada, mas não chega a ser totalmente errada. Prestem bem atenção, essa é uma das maiores proporções de famílias endividadas do mundo. E o Brasil entre os países com maior endividamento? Não achei relatórios globais, como do FMI ou Banco Mundial, que confirmem isso. Países como Estados Unidos e Canadá também têm índices altos, até acima de 100% da renda. Sem fonte confiável, a afirmação parece mais hiperbólica. Pior, no começo desse ano, 1/5 dos brasileiros estava comprometendo mais da metade dos seus rendimentos com dívidas. Falaram que 20% das famílias, ou 1/5, tem mais de 50% da renda comprometida com dívidas em 2025. Dados da CNC de 2024 mostram 15%, não 20%. Como não tem número específico para 2025, isso não foi confirmado. A política de juros de Lula é um câncer mortal, porque esse fenômeno do endividamento e da inadimplência... A política de juros chamada de câncer mortal é uma opinião subjetiva. A Selic está em 12,25% em março de 2025, uma das mais altas entre grandes economias. Mas quem decide isso é o Banco Central, que tem autonomia, e não diretamente o presidente. A inadimplência está tão generalizada entre as famílias quanto entre as empresas pelo Brasil afora. Sobre endividamento das empresas em 2025, não encontrei dados específicos para confirmar essa generalização. Sem uma fonte clara, isso fica no ar. Nada menos do que 73.700.000 brasileiros seguem humilhados no SPC. Citaram 73,7 milhões de inadimplentes em 2025, mas não achei dado do SPC Brasil que confirme. Dados da Serasa de 2024 apontam cerca de 70 milhões com nome negativado. É próximo, mas o número exato não bate. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades de que eu já tomei notícia, olhe, em minha já longa vida pública. Ele vai estatizar os riscos dos empréstimos consignados dos trabalhadores da iniciativa privada. O Programa Crédito do Trabalhador, lançado em março de 2025, usa o FGTS como garantia para ampliar o crédito consignado na iniciativa privada. Não é bem estatizar os riscos, mas facilita para os bancos. A ideia de imoralidade é mais uma interpretação subjetiva. No mesmo passo em que, desavergonhadamente, deixa frouxo, livre para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. No crédito do trabalhador, não há teto fixo de juros para a iniciativa privada, diferente de servidores e aposentados. O governo sugeriu taxas de 2,5% ao mês, cerca de 34% ao ano, segundo Haddad. Não é totalmente livre, mas também não tem limite legal definido. Isso é a cara do PT. Simplificando, o FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança a ser eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis, específicas, como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria, por exemplo.
O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Um dado que está certinho. O FGTS foi criado em 1966 como poupança pro trabalhador, para usar em demissão sem justa causa, compra de imóvel ou aposentadoria, além de financiar habitação e saneamento. Tá na Lei 8036/1990. Mas na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. Pior, o dinheiro vai parar no bolso insaciável dos banqueiros de novo. Não rola. O programa usa o saldo como garantia para empréstimos, mas o fundo segue público e gerido pela Caixa. A crítica de dinheiro para os banqueiros é mais sobre os juros que os bancos recebem. Pelas regras que Lula está ditando, um trabalhador da iniciativa privada vai dar parte substantiva do seu FGTS para o cartel dos bancos. Seja nos juros escorchantes, está se falando no mercado em até 40% ao ano. O FGTS não é dado aos bancos, só usado como garantia. Sobre os juros, o governo sugeriu 2,5% ao mês, uns 34% ao ano. Falaram em 40% ao ano, o que até pode rolar, mas não é padrão oficial. Seja entregando sua poupança, seu FGTS, da vida toda, como garantia se não puder pagar os empréstimos. E quando perdeu o emprego? E se pretendia juntar alguma coisa para comprar uma casinha? E ao se aposentar, precisando desse dinheiro, sem essa poupança mais para dispor? Se o trabalhador não pagar o empréstimo, pode perder parte do FGTS, já que ele é a garantia. Isso é um risco real, mas é uma escolha individual, não uma imposição. Nos serviços públicos, nos servidores públicos, há uma espécie de conselho vigiando essa esculhambação dos créditos consignados. Entre os aposentados, também. Num e no outro, há um teto para os juros. Para servidores e aposentados, existe teto de juros no consignado. Para os aposentados do INSS, é 1,8% ao mês, definido por lei e regulamentado pelo governo e INSS. Segundo o levantamento do PROCON de São Paulo, trabalhadores da iniciativa privada podem pagar mais do que o triplo da taxa de juros cobrada dos aposentados do INSS, que já é uma barbaridade. Para os aposentados, a taxa máxima de juros, barbaridade, para o consignado é de 1,8% ao mês. Isso dá quase 30% ao ano. O teto, portanto, permitido por lei. Mas para os trabalhadores das empresas privadas, a taxa pode chegar até, sente-se aí bem, 6,49% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Confirmando, o teto para aposentados é 1,8% ao mês, cerca de 24% ao ano, não 30%. Para a iniciativa privada, não tem teto fixo. Falaram em 6,49% ao mês, uns 112% ao ano, o que pode rolar em crédito pessoal, mas não é padrão no consignado. O triplo não achei em estudo do PROCON SP. Não existe nada parecido no mundo com esta selvageria de agiotagem agora oficializada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Oficializar a agiotagem é exagero. Taxas altas existem no mundo todo. Na África do Sul ou México, passam de 100% ao ano. Aqui, o programa só não fixa teto para iniciativa privada. Por que Lula está fazendo essa entrega tão vergonhosa? Por cima da mesa, o pretexto é expandir o crédito e o consumo. Estes mesmos, crédito e consumo, que o seu Banco Central atua selvagemmente para conter e restringir via a maior taxa de juros do mundo. O programa Crédito do Trabalhador visa ampliar o crédito, segundo o governo. O Banco Central tem autonomia, não é de Lula. A Selic está em 12,25%, mas não é a maior do mundo. Na Turquia, está em 50%. Numa situação e na outra dessa aparente contradição, pula a resposta: o ganho sem limites do cartel dos bancos. Eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham exagero? É que vocês não sabem, como eu, como é que nasceu o mensalão. Falaram em propina ligada ao mensalão, mas não achei prova disso. O mensalão foi outra história, sem conexão com o programa atual. Foram os pau-mandados de Lula vendendo o cadastro dos aposentados do INSS para o Banco Rural. Sobre Lula ordenar venda de cadastros ao Banco Rural no mensalão, não há prova documental. O escândalo foi sobre compra de votos, não isso.
Ou vocês pensam que eu esqueci que Lula entregou no dia 28 de dezembro de 2023 agora, nada menos do que 93 bilhões de reais de precatórios pelo valor de face a bancos que os tinham comprado recentemente por até metade desse valor? Em 2023, o governo pagou precatórios atrasados por ordem do STF. Falaram que bancos compraram pela metade e lucraram o valor total, mas não achei prova. Dados do Tesouro confirmam o pagamento, mas falta detalhes sobre beneficiários. Em tempo, Lula deu aos bancos também o direito de fazer crédito consignado em cima do Bolsa Família e do BPC. Consignado pro Bolsa Família não existe. Lula vetou isso em 2023, Lei 14.601/2023. Pro BPC, o STF liberou, mas o governo não incentiva. Eu, nem ninguém, deveria ter mais nenhuma surpresa. Vocês imaginam um pobre entregando quase um terço do que ganha, que não é suficiente nem para comer, em juros para banco? Se imaginam e não sentem o estômago revirar, perdão, tem alguma coisa muito errada. Por fim, falaram que um terço dos beneficiários pode se endividar mais com consignado. É uma possibilidade, mas um terço não tem dado para confirmar. É mais especulação.